caríssimos irmãos e ouvintes da Rádio São Francisco. Depois de uma semana tão carregada de emoções, nós estamos juntos de novo. Não agora para falar dos mortos e do purgatório, como fizemos no dia dos finados, mas para continuar essa nossa conversa semanal que realmente traz tantos frutos, não só para vocês, mas para o bispo também. Domingo nós vamos comemorar a festa de Todos os Santos. A igreja tem tantos santos que ela quis instituir um dia muito especial para comemorar todos aqueles que viveram em santidade a sua vocação cristã, mas não foram conhecidos, porque não estava no plano de Deus fazer deles uma mensagem específica. Evidentemente, quando a gente pensa em São Francisco de Assis, pensa logo na pobreza, no desprendimento do bem deste mundo. Quando a gente pensa em São Maximiliano Maria Kolbe, pensa logo nesta golpe mortal no egoísmo pela sua dedicação, sua capacidade de renúncia, que fez dar a vida pelo seu irmão, afinal, como Jesus fez. Quando nós pensamos em Santa Teresinha, sentimos logo que aquele século de orgulho, como foi o século XIX, o homem que se julgava Deus ou que podia prescindir de Deus, ela vem com aquela simplicidade, com aquela humildade, com aquela naturalidade, um coração puro que olha a Deus como seu Pai, ensinar-nos a virtude das almas simples, das almas pequeninas. Os santos são sempre estímulos para que vivamos a nossa vida cristã sem esta repreensão delicada nas nossas misérias, nas nossas fraquezas, na nossa omissão. Afinal, um estímulo para que cresçamos na virtude. Além de ser, é claro, e infelizmente nós olhamos quase para isso, os nossos intercessores junto de Deus. É uma festa muito bonita. São os nossos irmãos que já venceram a barreira do tempo e estão agora na eternidade, na casa do Pai. Que eles de lá olhem por nós e rezem por nós, para que nós possamos também, a seu exemplo e com a sua ajuda, chegar até eles. No dia 10, comemoramos a festa de São Leão Magno. Está na sexta-feira. O grande Papa, tão extraordinário. Quando Roma estava cercada de bárbaros e vinham os hunos lá das estepes eslavas, orgulhosos do seu poder e da sua força, da sua coragem suicida, eles que diziam: onde as patas do meu cavalo pisam, não crescerá mais erva, dizia Átila. Ele chega a uma Roma desamparada, porque o imperador mudou para Constantinopla, uma Roma sem defesas, com a maioria dos seus soldados bárbaros também. Parece que não vai sobrar mais nada de Roma. Então, Leão Magno monta a cavalo e vai até a fronteira, e lá espera o grande Átila, o terror da sua época. E é estranho, quando se vai aproximando do Papa, de repente ele muda de opinião, de atitude, e manda que todos vão embora. Não entraram em Roma por causa da presença do Papa. Isso aconteceu há tantos anos, há tantos séculos.
E, no entanto, a realidade da igreja continua até hoje. O Papa vai a ONU e enfrenta todos os grandes do mundo, tão pequeninos diante dele que se levantam para aplaudi-lo de pé, coisa nunca acontecida na ONU. E ele é aclamado como realmente um líder da atualidade, um grande líder, não pelas suas armas, não pela sua oratória, não pela sua sedução tão fácil, tão humana, mas simplesmente pela sua presença como o vicário de Cristo. Dia 11 nós comemoramos São Martinho. São Martinho, grande santo, Martinho de Tours, que foi soldado e depois se converte, começa a preparar-se para o batismo e, num gesto de caridade, é capaz de dividir o seu manto ao meio, em pleno inverno, para aquecer um pobre. E à noite, em sonhos, esse pobre se apresenta como o próprio Cristo. São Martinho deixa a milícia, faz-se sacerdote e depois é nomeado bispo de Tours, na França. É um dia muito especial para aqueles que estudaram na Europa, porque é exatamente o dia 11 de novembro, o dia em que os fabricantes de vinho experimentam um vinho novo para ver se está bom. São Martinho de Tours. Outro grande santo, um soldado que se faz sacerdote e santo pela sua caridade, pela sua humildade, pelo seu desprendimento dos bens deste mundo que ele coloca a serviço dos pobres. Também eu queria pedir orações muito especiais pela nossa visita a Adilímina, que finalmente foi marcada. Será na segunda semana de janeiro. Vai ser muito frio a época e, portanto, vamos passar alguns apuros, porque passar de um calor daqui para alguns graus abaixo de zero em Roma não será muito fácil, mas, com a graça de Deus, esperamos tirar desse encontro com o Papa e com Roma grandes frutos. Assim como Paulo, de repente, para o seu serviço para ir ter um contato com os apóstolos, com Pedro e com João, Tiago, assim também nós vamos parar um pouco. São Paulo fala até em conferir o seu evangelho com Kefas, com Pedro, com pedra, com rocha. E nós também vamos conferir o nosso evangelho para ver se não, e ainda a expressão é de São Paulo, se não estamos dando passos fora do caminho. Gostaria também de pedir uma oração muito, muito especial pelo encontro, pelo retiro que vai haver em Barreto, São Paulo, do dia 13 ao dia 17, para sacerdotes e bispos ligados ao movimento sacerdotal mariano. É uma oportunidade magnífica de nós nos colocarmos de novo diante da Virgem Maria e de pedirmos a ela essas luzes e graças tão necessárias para os apóstolos deste tumultuado, difícil e quase que incompreensível século XX, agora que nós estamos já passando para o terceiro milênio. Meus irmãos, vamos conversar um bocadinho a respeito de um tema que tem já nos preocupado tanto, mas seria interessante recordá-lo. Quando se fala da confissão, é bastante comum, como diz o padre Vicente, que
nos digam que afinal os católicos se confessam com padres e os padres são pecadores, ao passo que os crentes se confessam somente com Deus. Afinal, dizem eles, é o que está escrito na Bíblia: quem pode perdoar os pecados senão só Deus? Acontece que o próprio Jesus que diz isto, e ele continua, Marcos 2:10, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar os pecados. Ele disse ao paralítico: levanta-te e anda. Com aquele milagre, ele confirma o seu poder de perdoar os pecados. O que é de fantástico é que este poder de perdoar os pecados, Nosso Senhor confia aos homens pecadores, aos seus apóstolos, evidentemente aos legítimos sucessores, porque ele vai ficar com a igreja até a consumação dos séculos. E quando isso? Exatamente no dia mais solene, a sua ressurreição. Está lá em João 20, capítulo 21, versículo 21 a 23. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E tendo dito essas palavras, ele soprou sobre eles e disse: reparem, recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. E aqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Não se trata, portanto, de uma mera declaração de que a pessoa está perdoada pela sua fé, por exemplo, como queria Lutero. Não, trata-se disto, de ouvir e julgar. E julgar de tal modo que pode perdoar ou pode simplesmente reter, se a pessoa, evidentemente, não tem condições de ser perdoada. Por exemplo, não tem arrependimento, ou não tem o propósito de se esforçar para evitar o pecado. Porque, evidentemente, uma confissão feita sem isto é uma confissão inválida. Afinal, o sacerdote pode dar absolvição se ele está convencido de que a pessoa oferece o mínimo de sentimentos para ser perdoado, ou então, e no entanto, é Deus que vai perdoar, mas pelas mãos do sacerdote. Aquilo que ligares na terra será ligado no céu, o que desligares na terra será desligado no céu. Aqueles a quem perdoados os pecados, eles são perdoados. Aqueles a quem os retiverem, serão retidos. Trata-se, portanto, de um julgamento. E é por isso que a igreja foi lentamente, sob a inspiração do Espírito Santo, que é a alma, a sua alma da igreja, e que o acompanha, e que a acompanha, ela foi realmente criando condições para uma confissão muito mais segura, que era exatamente a confissão auricular. Aí ele podia julgar, o padre podia julgar, porque houve o penitente, e poderia julgá-lo sem que ele, por causa da confissão dos pecados, sofresse muito mais do que devesse sofrer simplesmente pela humilhação de confessá-los. Quer dizer, o seguinte: se ele devesse confessar em público, evidentemente poderíamos chegar a tais confusões na sociedade. A revelação do pecado de um esposo podia criar quase dificuldades insuperáveis para a esposa, ou o contrário. Agora não. Com o sigilo da confissão, com a discreção da confissão e com o poder que Cristo dá à sua igreja de perdoar os pecados, a pessoa pode sair de lá certa de que está absolvida. Porque dizer simplesmente a minha fé é que vai me perdoar, o homem sempre terá alguma dúvida se teve a fé que era suficiente. Ao passo que, por exemplo, quando ele é julgado por um outro que tem as suas mesmas dificuldades, as suas mesmas misérias, simplesmente dizer: não, você está em condições de ser perdoado. Não é dada.
exatamente pelo poder de Cristo. Por isso nós devemos valorizar a nossa confissão e procurá-la como os padres devem procurá-la, como os bispos se confessam e como o Papa se confessa. Uma das coisas que mais me impressionaram quando cheguei a Roma foi exatamente conhecer naquele humilde fradezinho o confessor do Papa Pio XII. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, na hora da nossa morte. Amém.